Lição 24, página 41 do livro 2. Focus, Simple Past, Regular Verbs. Grammatical Preview. Simple Past, Regular Verbs. There are two instruments to indicate the idea of past regular verbs. Então vamos lá. O que estamos dizendo aí é que existem dois instrumentos para que nós indiquemos a ideia de passado quando utilizamos os verbos regulares. E bem no meio da página estão eles aí. O sufixo ed ou o verbo auxiliar did. Veja como eles funcionam. Na forma interrogativa, do lado esquerdo, uma pergunta logo abaixo da caixinha central. Did you work yesterday? No, I did not work yesterday. Or, yes, I worked yesterday. Então nós temos a pergunta, você trabalhou ontem? A resposta negativa, não, eu não trabalhei ontem. Ou então a resposta afirmativa, sim, eu trabalhei ontem. Note que na pergunta Did you work yesterday? O did foi usado para a interrogativa, assim como para a forma negativa, quando ele fez did not. Já na forma afirmativa não tem did, você viu? Yes, I worked. O ed é usado somente para as respostas afirmativas em sua forma longa, forma completa. Por que eu digo isso? Porque existem as short answers, ou as respostas curtas. Veja logo abaixo. Did is used for affirmative and negative forms quando utilizamos respostas curtas. Olha o exemplo no final da página. Did you study yesterday? Yes, I did. No, I did not. Você poderia dizer I didn't. É o que vamos verificar logo a seguir na página 42. Veja lá, contrações. Did mais not, didn't. Exemplo, didn't you study yesterday? No, I didn't. Percebeu que a pergunta também pode ser feita negativamente. Em outro momento vamos discutir qual é a diferença de uma pergunta positiva, uma pergunta negativa, mas o fato é que dá para fazer tanto did you study quanto didn't you study yesterday? Muito bem. Ortografia. Na letra A, logo abaixo aí, a metade da página 42, você vê lá, acrescentamos ed para uma grande quantidade de verbos chamados regulares. Walk vai ficar walked. Play vai ficar played. Então a regra geral é essa. Letra B, você vai mudar o y e vai colocar um i e depois acrescentar o ed quando, obviamente, o verbo que termina em y for precedido de consoante, como é o caso aqui. Study, studied. Veja que na letra C temos uma outra situação. Quando tivermos o que se chama aqui de sandwich, ou seja, a terminação do verbo tem uma consoante T, como no caso aí no exemplo stop, né? Tem o T, depois tem o O e depois tem o P. Então temos uma consoante, uma vogal, uma consoante. Nesses casos, quando temos o chamado sanduíche, nós vamos acrescentar mais uma consoante, no caso aqui o P. Duplica o P, depois coloca ED. Tá? Mas tem uma informação extra aí. Você deve fazer isso quando tiver consoante, vogal, consoante e a sílaba tônica estiver nessa sílaba em que vai se acrescentar o ed. Porque quando não for, por exemplo, open, o verbo open, que é abrir, é O-P-E-N. Tem lá P consoante, E vogal, N consoante. E nós não vamos duplicar o N. Por quê? Porque a tônica está na primeira sílaba. Open. Você não fala open, você fala open. Então aí não duplica não, tá? Mas isso é um detalhe. Vamos para outras coisas importantes também na página 43. Ali nós vamos verificar que esse sufixo ed pode ser pronunciado de três maneiras diferentes, dependendo de como é que ele aparece. No primeiro caso, veja, ele soa como um T. Work, worked. No segundo caso, ele soa como um D. Open, opened. E no terceiro caso, ele vai se acrescentar uma nova sílaba. Want, wanted. Veja, como é que eu vou saber de que jeito que eu vou pronunciar o ed? É simples. Você vai avaliar o verbo, por exemplo, work. Se você puser a mão na garganta assim, por fora da garganta, evidentemente, você vai ver que a sua garganta não vibra. Work. Vamos pegar um outro exemplo. Kiss. Pode pôr a mão aí do lado de fora do seu pescoço, você vai ver, não vibra nada. Quando não vibra, você vai pronunciar como T. Então, work, worked. Kiss, kissed. Já por outro lado, quando você coloca a mão
é o caso do verbo open. Veja, vibra, ó, open. Você vai colocar o ED, mas só pronuncia o D. Opened. Tá? Não é opened, não. É opened. Um outro exemplo, call. Passado de call, called. I called her yesterday. Ou seja, eu liguei para ela ontem. Eu telefonei, eu a chamei ontem. Então, muito fácil, né? Se você colocou a mão e vibrou, a pronúncia é como um D. Finalmente, se a terminação do verbo for naturalmente em T ou D, a gente acrescenta uma outra sílaba. O caso de want já termina em T, então vai ser wanted. Se for decide, o último som é D, decide. Então você pronuncia decided. I decided to talk to her. Eu decidi falar com ela. Muito bom. O sufixo ed é usado para todas as pessoas. Veja aí no meio da página 43. I looked, you looked, he looked, she looked, it looked, we looked, you looked, they looked. Então, é importante lembrar isso porque as pessoas costumam confundir com o presente. E lá no presente a gente fala I look, you look, he, she, it looks. Essa história de essa é só no presente, tá? Não confunda, no presente, no passado não tem isso não. Todo mundo com looked. Depois vamos falar ainda das tag questions. Então, quem está desde o primeiro estágio sabe que a gente no primeiro estágio pratica essas confirmações. Tag question nada mais é do que uma confirmação feita logo após uma afirmação. De tal forma que, veja o exemplo, they loved their new house, didn't they? Se a afirmação é positiva, a confirmação é negativa, feita com o verbo auxiliar, mas contrário à forma do verbo. No caso, se o verbo era positivo, loved, a confirmação é didn't love, é negativa. Se a afirmação é negativa, they didn't watch TV today. Eles não assistiram televisão hoje. Então a confirmação é positiva. Did they? É isso que a gente faz o tempo inteiro em português também, de uma outra maneira. Então, eles não assistiram televisão hoje. Assistiram? Ou eles amaram a nova casa deles? Não amaram? Não gostaram? É isso, tá? Então, afirma e confirma. E aí você, com essa teoria em mãos, vai partir lá para a página 44, vai fazer os exercícios que você está vendo lá, logicamente seguindo o exemplo. Então, primeira coisa, o que é que está pedindo exercício? Mude para o passado. Change to the past. Example, então tem lá um exemplo. Ó. John types some letters every day. O John digita algumas cartas todos os dias. Bom, se é todos os dias, eu posso dizer, então, olha em parênteses lá. Posso dizer que John typed some letters yesterday. Typed. Né? Como se fosse um T. E é isso que você vai fazer. Você vai passar do passado para o presente. Veja Susan. Susan watches TV every day. Passando para o passado, Susan watched TV yesterday. Então, você coloca o indicador temporal que está entre parênteses, tá bom? Vamos para a página 45, onde o que pede o exercício número 2 para que você faça sentenças negativas. Vamos lá. They listened to the radio last night. Eles ouviram rádio ontem à noite. Negativa. Eles não ouviram rádio. They didn't listen to the radio last night. Você está percebendo que quando colocamos o did, o que acontece com o ed? Some. Né? Ele some. Por quê? Ed indica passado. E did? Did também indica passado. Qual é a diferença? A diferença é que o ed só indica passado na forma afirmativa. Quando fazemos uma negativa ou uma interrogativa, sai do foco o ed, ele é eliminado, e entra o did, ok? Letra A, então você tem aí, the student asked about the problem today. Você vai pôr lá, o aluno perguntou sobre o problema hoje, o aluno não perguntou sobre o problema hoje, tá certo? Como é que você vai fazer isso aí? Tente, olhe no exemplo, faça igualzinho. Terceiro exercício, make questions, solve example. Então, faça questões, crie perguntas. Example, the baby cried last night. Baby cried, o nenê chorou ontem à noite. Perguntando, did the baby cry last night? Então, você lembra que para fazer perguntas a gente coloca o verbo auxiliar na frente do sujeito. No caso aqui o sujeito é the baby. Então, você põe lá, did the baby cry? Você viu que saiu o IED e voltou a ser Y, né?
Então é isso aí, olha aí os exemplos, elimine o ED e coloque o did no começo da sentença. Finalmente, a página 46, nós vamos ver que tem o Make Tag Questions, Follow Examples. Então faça aquelas tag questions, faça as confirmações. Olha o exemplo número 1, They didn't insult you. Veja, uma afirmação negativa, estou afirmando negativamente, eles não insultaram você. They didn't insult you, did they? Então, como a afirmação era negativa, a confirmação foi positiva. Você, como é que faz confirmação? Vamos lembrar? Inverte a polaridade do verbo. Negativo vira positivo. E transporta o pronome que representa o sujeito. No caso aqui, they. Veja, she studied the whole lesson. Agora, no número 2, a afirmação é positiva. Como é que é a confirmação? É negativa. Então, como é que fica? She studied the whole lesson, didn't she? Ela estudou a lição todinha. Não estudou? Então, tá aí, ó. Analise e responda a página 46. E na página 47, você vai ver uma ilustração, tá certo? Então é isso aí. Boa lição e até a próxima.